10 de setembro de 2025. Huta Valley University. O campus lotado com cerca de 3.000 pessoas. Um homem sobe ao palco para fazer aquilo que sempre fez. Falar, denunciar, provocar, defender. Está pronto para mais um discurso, para mais um dia da sua guerra cultural. Mas poucos minutos depois, um disparo ecoa. O caos emerge. Gritos, correria. O homem cai no chão, atingido no pescoço. É levado para o hospital, mas não volta. Esse homem era Charles James Kirk, ou como é conhecido, Charlie Kirk. E esta é a história dele. De um rapaz comum dos subúrbios de Illinois a uma das vozes mais poderosas e mais odiadas do conservadorismo moderno. Uma vida inteira a lutar contra universidades, governos, ideologias e, segundo ele, até contra a própria cultura americana. Mas como é que o miúdo que começou a reclamar do preço das bolachas na cantina se transformou num símbolo político de escala mundial? O que o levou a trocar a universidade pelo ativismo político? Como é que a religião moldou o seu discurso? E, sobretudo, o que significa de facto ter morrido assim, em palco, diante de milhares de pessoas, abatido apenas por aquilo que representava. Hoje vamos percorrer a vida e a morte de Charlie Kirk. Uma história de ascensão exponencial, marcada por polémicas, fé e confrontos, e que termina de forma brutal, como um reflexo sombrio da nossa atualidade política. Então vamos ao primeiro segmento do nosso Páginas Rasgadas. Antes de continuarmos, não te esqueças, deixa o teu like e partilha este vídeo para ajudar-nos a chegar a mais pessoas. Charlie Kirk nasceu a 14 de novembro de 1993 em Arlington Heights, Chicago, Illinois. Uma daquelas zonas suburbanas dos Estados Unidos que parecem quase um copy-paste umas das outras. Casas iguais, jardins sempre cortados à régua, a bandeira americana na varanda. Basicamente, o sítio perfeito para crescer com aquela ideia de sonho americano quase intacta. A família dele era aquilo que podemos chamar de uma classe média bem instalada. A mãe, conselheira de saúde mental, e o pai, arquiteto. Ou seja, nada de origem pobre e sofrida. Esta história não é uma história de superação dramática. O miúdo cresceu confortável, mas com um bichinho que já se notava desde cedo. Ele adorava discutir. Na escola secundária, em Prospect Heights, ele começou logo a mostrar que ia dar trabalho. Um dos primeiros episódios famosos foi quando ele iniciou uma campanha contra o preço dos biscoitos na cantina. Together, we can show the establishment the power of our generation. He wrote on the page of a 400-member Facebook group he created for the cause. Cookies are the highlight of most school days. Only to be doubled in price without our consultation? No. Enough of the manipulation. We must stand together in this fight. Fight the power. Isso mesmo, o puto que um dia viria a ser a principal voz contra a esquerda woke começou o seu percurso na política a lutar pelas bolachas. Step by step, não é? Mas não pensem que ele ficou só pelas bolachinhas. Ele também se envolveu nos Boy Scouts of America, onde chegou a Eagle Scout, que é o patamar mais alto daquilo. Traduzindo para Portugal, é como se ele tivesse ganho o prémio de escoteiro supremo. Aquele que sabe acender fogueiras, montar as tendas e liderar o grupo para cantar o hino patriótico. E atenção, isto nos Estados Unidos pesa muito para o caráter de alguém. Já na adolescência, começou a dar sinais de que não ia ser apenas um espectador do mundo político. Em 2010, ainda estudante, foi voluntário na campanha para o Senado de Mark Kirk. Curiosidade, eles não eram parentes, mas o apelido igual já dava jeito. Ou seja, mesmo antes dele ter idade para votar, já estava a distribuir panfletos e a entrar nos bastidores da política. No fundo, a infância e a juventude do Charlie mostram uma coisa clara. Ele não nasceu no meio do caos, não passou fome, não teve uma vida trágica que justificasse uma revolta contra o sistema. Ele escolheu ir por esse caminho. E começou cedo a testar o que era possível com uma boa dose de entusiasmo e sem ter medo de meter o bedelho onde não era chamado. Depois desta infância, o Charlie foi crescendo e confirmando aquilo que muitos já sabiam. Ele não era exatamente o miúdo que ia ficar calado no fundo da sala. Se havia um debate, uma assembleia ou uma petição, ele estava lá. Mas e a universidade? A parte engraçada é que a história académica dele é curtinha. Ele entrou no Harper College, um community college perto de Chicago. Para quem não sabe, community college nos Estados Unidos é um bocadinho como aquele técnico profissional em Portugal. Um passo intermediário para quem muitas vezes nem chega a ir para a faculdade. Só que o Kirk não durou muito ali. Mal pôs os pés lá, percebeu que aquilo era um freio para o que ele realmente queria. Mergulhar a fundo no ativismo político. Resultado: abandonou aquilo. O diploma ficou para trás e a sua energia foi toda canalizada em algo maior. A sua ideia de que ele precisava de conquistar as universidades
mesmo sem ser estudante. E é aqui que as coisas começam a ganhar piada. Enquanto os colegas dele estudavam contabilidade, psicologia ou ciências políticas, ele decidiu que a sua licenciatura ia ser feita a discursar, a protestar e organizar eventos. Ele próprio já dizia em entrevistas que sentia que as universidades estavam capturadas pela ideologia woke e que não valia a pena perder tempo a pagar a esses professores para os ouvir. O que para muita gente seria um fracasso académico, para ele foi a desculpa perfeita para se reinventar. Não preciso do vosso diploma, eu vou criar o meu próprio palco. E esse palco, como já vamos ver a seguir, foi a Turning Point USA, a organização que o catapultou para a ribalta. Em 2012, enquanto os jovens da sua idade estavam preocupados se deviam ir para a engenharia ou direito, Charlie Kirk decidiu fundar a sua própria universidade paralela, a Turning Point USA. Ele só tinha 18 anos. A ideia nasceu depois de ele dar uma palestra onde salientava que os jovens conservadores estavam a perder espaço nas universidades americanas. Ele dizia que esses jovens tinham tornado feudos desta agenda progressista. A plateia aplaudiu de pé. E um tal de Bill Montgomery, um político veterano republicano, chegou-se a ele e disse: "Miúdo, bora transformar isto numa organização?" E assim começou a Turning Point USA. Nos primeiros tempos era uma coisa pequena, quase como um projeto paralelo que tu tens na tua garagem. Panfletos, stands em universidades, meia dúzia de voluntários. Mas Kirk tinha duas armas secretas: energia infinita e um talento fora de série para networking. Em pouco tempo ele já estava a recrutar estudantes, a organizar conferências e a arranjar financiadores para o projeto. A Turning Point USA começou a espalhar-se pelos campos com uma mensagem clara: liberdade, capitalismo e valores conservadores. Para muitos jovens era refrescante ouvir outra narrativa que não fosse a da esquerda. Para outros, claro, era um sinal do apocalipse. Mas polémicas à parte, a verdade é que esta organização cresceu e cresceu rápido. E aqui está um detalhe importante: o Kirk percebeu desde cedo que o jogo não se jogava só nas universidades, mas também nas redes sociais. Enquanto muitos republicanos ainda estavam presos à TV a cabo, ele estava a fazer clipes, memes e frases curtas que se espalhavam pelo Facebook e o Twitter. As suas ideias estavam a ser consumidas mais rápido que sardinha quentinha na noite de Santo António. E não só na América, mas no mundo inteiro. A Turning Point USA tornou-se, em poucos anos, numa das maiores organizações estudantis conservadoras. De repente estava a ser convidado para debates, entrevistas e locais onde, por norma, apenas encontrávamos veteranos da política. E foi aqui que ele deixou de ser um ativista universitário e começou a virar um símbolo. A cara jovem e combativa do conservadorismo, que já estava cansado de perder espaço cultural. Mas se a Turning Point USA foi o trampolim, a religião foi o cimento que solidificou a imagem de Kirk. Durante os primeiros anos ele falava sobretudo sobre economia, capitalismo e a necessidade de baixos impostos. Mas a certo ponto começa a notar-se uma mudança. Cada vez mais referências à fé cristã, à moralidade e ao papel da religião na vida pública. Charlie tornou-se um cristão declarado e advogava sobre levar as pessoas à cruz, mas não necessariamente sob um dogma específico. Não foi da noite para o dia, mas a sua retórica foi ficando cada vez mais entrelaçada com versículos bíblicos e com o discurso moralizador. Família tradicional, valores cristãos e a defesa da vida desde a concepção. Nos Estados Unidos, este combo entre a religião e a política é praticamente uma fórmula mágica para criar conexão na base conservadora. Politicamente, Charlie Kirk começou a posicionar-se como um dos porta-vozes da nova direita trumpista. E enquanto muitos republicanos mais velhos hesitavam em alinhar com Donald Trump em 2016, Charlie Kirk foi logo um dos primeiros a colar-se a ele. O seu discurso era direto: contra a imigração ilegal, contra o politicamente correto, contra a ideologia de género, e sempre a bater na tecla de que os jovens estavam a ser indoutrinados nas escolas. A verdade é que o Kirk tinha a mesma idade dos jovens que ele acusava de serem manipulados pelo sistema. Ou seja, ele não era um senhor de 60 anos a gritar do púlpito. Era um tipo da mesma geração a dizer: epá, acordem, vocês estão a ser manipulados. E foi justamente esta proximidade de idades que lhe deu a vantagem. Com o tempo, o Kirk passou a ser visto como um combatente cultural. Alguém que não queria apenas debater políticas públicas, mas sim travar uma batalha pelo futuro da América, tendo a fé, a família e a pátria como os 3 pontos centrais do seu discurso, e repetindo-o até à exaustão, tanto nas universidades como nas redes sociais. No fundo, este capítulo dele mostra a transformação do miúdo ativista que lutava por bolachas para um líder ideológico que falava em salvar a civilização ocidental. Se no palco Charlie Kirk era o combatente protetor do conservadorismo, fora dele mantinha a imagem de pai de família. E claro, na política isso não é só um detalhe biográfico, é uma peça estratégica na
construção da sua persona pública. Em maio de 2021, casou-se com Erika, que não é uma figura qualquer. Nascida em 1988, ela é a ex-Miss Arizona de 2012, empresária e apresentadora de um podcast cristão. Basicamente, a parceira perfeita. Bonita, carismática, cristã e alinhada com os mesmos valores. Juntos, tornaram-se o casal modelo para a direita americana. Deste casamento nasceram 2 filhos. Uma filha em agosto de 2022 e um filho em maio de 2024. Charlie e Erika sempre foram muito discretos quanto à imagem e à revelação dos nomes destas crianças. Uma raridade no meio onde muitos políticos exibem a sua família a toda a hora. Mas mesmo preservando a privacidade dos seus filhos, o seu papel enquanto pai foi mencionado várias vezes nos seus discursos públicos. Kirk falava constantemente da responsabilidade de criar filhos num mundo em que, segundo ele, a esquerda queria destruir a inocência e os valores tradicionais. E esse lado paternal reforçava a sua imagem de homem comum, alguém que não estava apenas a falar sobre teoria política, mas que sentia na pele os desafios de criar uma nova família. Para o público conservador, que já o seguia pelo seu ativismo, ele torna-se agora um exemplo de pai e marido. Resumindo, a vida pessoal de Charlie Kirk nunca foi apenas pessoal. Foi uma parte integrante da marca de Charlie Kirk. Um ativista feroz no microfone que todos tinham medo de debater, mas um marido dedicado e um pai protetor em casa. Um contraste que, em termos de marketing político, é puro ouro. Mas se a Turning Point USA foi um salto na sua carreira, as redes sociais foram um foguete que o lançaram para a estratosfera. Enquanto muitos conservadores ainda estavam agarrados às Fox News e às colunas de opinião nos jornais, ele percebeu cedo que a verdadeira guerra era travada em tweets, podcasts e clipes virais. Em 2019, ele lança o The Charlie Kirk Show, um podcast e programa de rádio que rapidamente se tornou o mais ouvido entre os jovens conservadores. A fórmula era simples, mas eficaz, frases curtas e diretas, convidados de peso, desconstrução das narrativas da esquerda progressista e tudo isto sempre com aquele tom de estamos a lutar pela sobrevivência do Ocidente. Para consolidar a sua imagem intelectual, o Kirk também lançou vários livros, dentre eles Campus Battlefield, sobre a suposta guerra cultural nas universidades, da MAGA Doctrine, sendo quase um manual para compreender e defender Donald Trump, e The College Scam, uma pancada forte na indústria universitária americana. Mas claro, não dá para falar da ascensão de Kirk sem falar dos debates nas universidades. Ele aparecia em campos claramente hostis e montava um letreiro que dizia Change My Mind. Este estilo de debate ficou famoso no mundo inteiro, e o Charlie será sempre lembrado como o seu principal impulsionador. Ele atirava-se para discussões sobre imigração, armas, feminismo, liberdade de expressão, tudo. Os apoiantes viam-no como um herói destemido. E até os críticos partilhavam a sua mensagem, mesmo que muito indignados. A verdade é que no fim todos contribuíam para o endgame. Mais visualizações. E foi entre livros, podcasts, palestras e memes que Charlie passou de ativista universitário a influencer político de primeira linha. Ele não era apenas conhecido entre os republicanos. Era uma figura polarizada por toda a América. E por todo o mundo, na verdade. Podiam amá-lo ou odiá-lo, mas ninguém ficava indiferente. Foi esse alcance enorme que lhe permitiu encher auditórios inteiros com milhares de pessoas. E como veremos a seguir, infelizmente, também foi essa visibilidade que o colocou diretamente na linha do ódio político. 10 de setembro de 2025, Utah Valley University, um espaço lotado com cerca de 3.000 pessoas. Era só mais uma paragem na sua turnê, American Comeback Tour, uma série de palestras pensadas para cativar jovens conservadores. Para Charlie Kirk isto era rotina. Palco, microfone, discurso contra a esquerda e aplaudido em pé. Mas nesta tarde a rotina quebrou-se. No meio do seu discurso, um disparo ecoou pelo campus e a bala atingiu-o no pescoço. Com o caos estourado, os estudantes correm, ouvem-se gritos por todos os lados e até os seguranças entram em pânico. Kirk foi levado às pressas para o hospital, mas infelizmente não resistiu aos ferimentos e com apenas 31 anos deixa para trás a esposa e os 2 filhos. As reações foram imediatas. Políticos republicanos já falam em mártir e em guerra contra a liberdade de expressão. A esquerda condenou a violência. Mas houve também muita gente que não escondesse o alívio pela morte de Charlie. As redes sociais tornaram-se um campo minado de ódio, homenagens e até teorias da conspiração. O autor não se conhecem todos os detalhes e a investigação continua em curso. Mas o que se sabe era que o alvo era claramente ele. E foi claramente um assassino político. Não foi um tiro perdido, não foi um acidente. Foi um ataque político
contra o maior símbolo do conservadorismo atual. Inicialmente, suspeitaram de um veterano de guerra, Bart Tippett, de 79 anos. Ele foi carregado e levado pela polícia, enquanto as pessoas ainda gritavam incrédulas daquilo que tinha acontecido. Mas com as redes a serem inundadas de fotos e vídeos, algumas chamaram a atenção. Primeiro, um homem, ao chegar à universidade, gravou aquilo que parece ser uma pessoa no telhado, posicionada como um atirador. O mais suspeito foi logo após o disparo. Enquanto as pessoas começavam a baixar-se e a correr de medo, alguém começou a filmar a multidão sem pretensões. E eis que aparece alguém a correr no alto da universidade. E bem, não parece que um senhor de 79 anos consiga correr desta forma. Hoje, 11 de setembro de 2025, o FBI divulgou imagens de um novo suspeito, pedindo ajuda à população para identificar este homem e para o denunciarem. Ainda na mesma manhã, Steven Crowder, um comentador americano, postou no X que a sua equipa recebeu uma nota de um oficial da ATF, a Agência Federal da Aplicação da Lei nos Estados Unidos, que faz parte do Departamento da Justiça, contendo uma imagem que parecia uma captura de ecrã do sistema interno americano, dizendo as seguintes palavras: o suspeito disparou um tiro de uma posição elevada no telhado de um prédio adjacente no campus e o vídeo de vigilância mostra o suspeito pulando e fugindo da área a pé. O ATF e outras autoridades policiais localizaram um rifle Mauser calibre 36, importado, modelo antigo, enrolado em uma toalha em uma área arborizada perto do campus. A localização da arma de fogo parece corresponder à rota de viagem do suspeito. O cartucho usado ainda estava na câmara, além de 3 cartuchos não utilizados no carregador superior. Todos os cartuchos têm inscrições gravadas, expressando ideologia transgênero e antifascista. E depois continua: a arma de fogo e a munição foram apreendidas pelo FBI para teste de ADN, análise e impressões digitais. Após a conclusão da perícia, a arma de fogo será desmontada para a obtenção de informações adicionais sobre o seu importador. Isto logo após o Trump anunciar que queria retirar o direito às pessoas trans de portarem armas. Parece um tanto quanto esquisito, não é? É verdade? Ainda não temos a certeza. Estas são as últimas informações públicas até o momento em que estou a gravar este vídeo. Mas se alguma novidade surgir, eu adiciono aqui agora durante a edição. Depois de gravado este vídeo, foi confirmada a identidade e a captura do assassino de Charlie Kirk. O suspeito chama-se Tyler James Robinson, de 22 anos, residente em Washington County, Utah. Segundo as autoridades, ele teria confessado o crime a um familiar que depois alertou as mesmas. Foram encontradas ainda mensagens no Discord onde ele falava sobre recolher e esconder a arma utilizada. O rifle bolt action recuperado na zona arborizada próxima à zona do tiroteio e as munições gravadas com mensagens provocatórias, agora confirmadas como Hey Fascist Catch e Bella Ciao, entre outras, foram mencionadas pelas autoridades como parte das evidências físicas ligadas ao crime. Ele está acusado de homicídio agravado, disparo de arma com resultado fatal e obstrução da justiça, sendo por isso mantido sem direito à fiança. Tudo indica que ele agiu sozinho, sem cúmplices identificados até ao momento. A justiça será servida. Depois de narrado, ouçam o que ele mesmo diz, ou melhor, dizia sobre o seu trabalho. Go around universities and have challenging conversations, and because that's what is so important to our country, is to find our disagreements respectfully, because when people stop talking, that's when violence happens. I've never seen someone do this. Well, it's a growing trend because people like me are facing violence, assaults. The left. The left. Yes, the campus Antifa. I've been stormed out of restaurants. I've been assaulted publicly, multiple death threats. Okay, so what's your goal in all this? There's more people that agree with me than some people would actually believe, and they come out of the woodwork when I do stuff like this. We record all of it so that we put on the internet so people can see these ideas collide. When people stop talking, that's when you get violence. That's when civil war happens. Because you start to think the other side is so evil and they lose their humanity. Ele procurava encontrar um middle ground entre os nossos desentendimentos. Ele procurava confrontar as pessoas que discordavam dele de forma respeitosa. Mas o outro lado da equação nunca aceitou isto. E precisaram de colocar o fim numa voz que não só debatia e defendia os seus próprios argumentos, como colocaram um fim naquele que inspirava milhares de jovens pelo mundo inteiro. Horas depois, o atual presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, pronunciou-se. It's a long past time for all Americans and the media
to confront the fact that violence and murder are the tragic consequence of demonizing those with whom you disagree day after day, year after year, in the most hateful and despicable way possible. For years, those on the radical left have compared wonderful Americans like Charlie to Nazis and the world's worst mass murderers and criminals. This kind of rhetoric is directly responsible for the terrorism that we're seeing in our country today, and it must stop right now. My administration will find each and every one of those who contributed to this atrocity and to other political violence, including the organizations that fund it and support it, as well as those who go after our judges, law enforcement officials, and everyone else who brings order to our country. From the attack on my life in Butler, Pennsylvania last year, which killed a husband and father, to the attacks on ICE agents, to the vicious murder of a healthcare executive in the streets of New York, to the shooting of House Majority Leader Steve Scalise and 3 others, radical left political violence has hurt too many innocent people and taken too many lives. Depois disto tudo, são os próprios conservadores que há demasiado tempo vivem desumanizados por aqueles que se dizem defensores dos direitos humanos, que precisam de se erguer para colocar um fim a este ódio da extrema-esquerda. Seria refrescante ouvir os porta-vozes da oposição a finalmente admitirem o extremismo dentro da sua ala política. Ainda no dia 10 de outubro de 2025, o governador de Utah, Spencer Cox, se pronunciou e foi muito claro. Now, we have a person of interest in custody. The investigation is ongoing. But I want to make it crystal clear right now to whoever did this, we will find you. We will try you. And we will hold you accountable to the furthest extent of the law. And I just want to remind people that we still have the death penalty here in the state of Utah. Esta é uma mensagem clara. Quem quer que tenha cometido este crime, que eu nem sequer tenho palavras para descrever, vai pagar e vai pagar caro. Donald Trump também ordenou que todas as bandeiras americanas fossem baixadas a meio mastro até domingo, em homenagem a Charlie Kirk. A vida de Charlie Kirk é um retrato brutal dos nossos tempos. Um miúdo dos subúrbios, sem um drama de origem, que decidiu que não precisava de um diploma para mudar o mundo. E conseguiu. Fundou a Turning Point USA. Transformou-se na cara jovem do conservadorismo mundial e com apenas 31 anos já era uma figura incontornável na política e na cultura do mundo. Mas também é o retrato de como a política global entrou num ponto de combustão. O Kirk não morreu de velhice nem de acidente. Morreu a fazer aquilo que o tornou em quem ele era: discursar e debater. Morreu num palco diante de milhares. Numa América onde já não se matam apenas as ideias, mas matam-se as pessoas por trás delas. Até onde vamos deixar que esta polarização nos leve? Se um ativista político, amado por uns e odiado por outros, pode cair com um tiro no meio de um discurso, o que é que isso diz sobre a sociedade que estamos a construir? Mas isto piora ainda mais. Porque se não fosse trágico o suficiente, depois da confirmação da sua morte, ainda tivemos pessoa a comemorá-la e a dizer que ele merecia. How do you feel? Happy. Goodbye. Wow. Did you see that Charlie Kirk just got shot and killed? That's good. Wow, that's good. That's good that people are getting shot just off a political view? Good that people are dying in America? Did you see that Charlie Kirk got shot and killed today? Yes, I did. How do you feel about that? I don't really have any feelings about it. Who are you? Charlie Kirk got shot and killed today. We're just getting people's opinions. How do you feel about that? Girl, someone had to do it. And that's how I feel at this point in time. But Yeah, I appreciate your honesty. I truly do. So you said someone had to do it. yes. Try not to get all pulled up into that, but he was a misogynist. He was a disgusting person with disgusting beliefs. So if you had a magical wand, a magical button that you could press and keep him from being assassinated, would you press that? No. I think things happen for a purpose. And if that's how his life was ended, then that's how it was ended. So
Isto não se resume apenas aos Estados Unidos. Aqui em Portugal, num post que a deputada Rita Matias partilhou, já tem pessoas a dizer exatamente a mesma coisa. João Lajinhas diz: Charlie Kirk era um apologista do genocídio, anti-imigrantes, anti-aborto, anti-direitos das mulheres, anti-qualquer coisa relacionada aos direitos humanos, muito racista e islamofóbico. Não estou dizendo que ele merecia, mas ele merecia. Não, João. Eu, por exemplo, discordo muito da Mortágua. Nem por isso eu a quero morta. Não é normal vocês dizerem essas coisas. Tripeirinho indignado, o Ventura não quer ir ao mesmo palco dizer umas palavrinhas. Mas isto é a sério? Eu concordo com algumas coisas do Ventura e eu discordo de outras. Mas desejar a morte das pessoas? Vocês perderam completamente a vossa humanidade. Wooden Calaicos, menos um judeu, não faz cá falta nenhuma. Ao menos foste sincero. A mim parece-me claro de onde vem esta ideia e esse ódio óbvio. Havia, mas já não há, diz. Morreu. Venham para a festa. Por fim, ainda vêm em comemoração. Até onde vocês vão negociar os vossos próprios valores? Vocês chegaram e bateram no fundo, malta. Vocês envergonham-me enquanto portuguesa. Enquanto um dos lados debate ideias, e faço referência novamente às palavras do próprio Charlie, que estava a tentar encontrar os nossos desentendimentos de forma respeitosa. O outro lado deseja a morte e, pelos vistos, executa, para depois ir para as redes sociais comemorar. Isto é lamentável. Isto é uma vergonha. O maior problema nisto tudo é que as coisas agora estão a aquecer. And this video is for the fucking liberals. It's war, motherfuckers. We're coming for you. We're coming for you. And spare me your fucking self-righteous bullshit lectures. I don't give a fuck. We're coming for you. Este é o problema. O problema é desumanizar as pessoas desta forma, e era sobre isso que o Charlie nos avisava. Quando um lado se radicaliza da mesma forma que a extrema-esquerda tem feito nos últimos anos, eventualmente chega o dia em que o outro lado também se radicaliza. As pessoas com posicionamento mais centrais começam a ir para os extremos. E isto, malta, nunca acaba bem. E sabem porquê? Porque pessoas como o Andrew Tate e assim um verdadeiro influencer radical começa a pedir por coisas assim. Guerra civil. Um tweet que 24 horas depois já está com 214 mil likes. E agora, onde é que isto vai parar? Quando tudo é ódio, nada mais é ódio. Quando tudo é racismo, mais nada é racismo. Quando tudo é permitido e relativizado, as coisas saem do nosso controlo. O Charlie dizia que a política era a batalha pelo futuro da civilização. Ironia ou não, a sua própria morte tornou-se um símbolo desta batalha. E quer o ames ou o odeies, uma coisa é certa: esta história já não pode ser contada sem o seu nome. Espero realmente que a sua família encontre conforto e que ele descanse em paz. A saber que marcou o meu percurso e o de muitos outros jovens pelo mundo inteiro. A sua morte não foi só uma perda para o conservadorismo, mas uma perda clara na fé que muitos tínhamos pela democracia e pela liberdade de expressão. Pray for Charlie Kirk. His family, his friends. Determined the view from my interpretation. Here's the word democracy. How am I a fascist? That's totally different. Mainstream predominant narratives that sex comes with almost no downsides. How is white people to blame for that? Well, no, Jeremiah says very clearly, I knew you before you were in the womb. Absolutely I am. In fact, it's worse. But they're both human beings. Right. They both deserve human rights. Something evil, rape, does not get better when another evil action occurs. We believe that there is a truth out there. Dictatorships rooted in atheism and a lack of the divine is what caused more human suffering in the 20th century than not. Jesus is Lord. Jesus rose from the dead.